CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, Gilberto, hoje vai nos ensinar um pouquinho sobre como que a gente pode se proteger do ataque chamado de engenharia social. Exatamente, Fernanda. Um ataque muito comum hoje em dia que não usa nenhum tipo de recurso tecnológico, viu? Usa a vulnerabilidade das pessoas que usam computadores ou usam telefone celular. O que é basicamente o ataque de engenharia social? É a exploração ou uso da boa-fé das pessoas. As pessoas aí muitas vezes têm a vontade lá de ajudar, ser útil, né, de ajudar o próximo, né, tem vontades assim de estudar ou de aprender, né, ou mesmo questões assim de autoconfiança. A pessoa muitas vezes quer desenvolver essa situação e aí os atacantes exploram essa boa-fé das pessoas, né, fazendo que elas façam coisas até que não fariam numa vida normal. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui de interessantes. Por exemplo, e-mails com mensagem falsa. Tipo assim, que você recebeu um cartão de felicidades, ou um cartão de uma pessoa declarando-se apaixonada por você, ou coisa parecida. Aí você, com aquela curiosidade, com a boa fé, vai lá e clica num link, e esse link tem um vírus. Ou você recebe um e-mail dizendo que seu banco te deu um desconto, mega desconto de seguros para o seu carro, por exemplo. Você vai lá e clica, na verdade não tem nada a ver com seguros, tem a ver com o vírus que estava ali. Então, ou, por exemplo, você recebe uma ligação de uma pessoa se identificando como call center de um certo banco e falando que precisa ter acesso a algumas informações de você, por exemplo, CPF, o endereço, e você acha que é daquele banco, acha que é do call center e acaba passando aquelas informações. Algumas pessoas, inclusive, passam o número da senha via telefone, ou via e-mail, ou via chat mesmo. Então, esses são ataques muito comuns, que são cada vez mais frequentes. As pessoas têm acesso, né, à comunicação frequente entre as pessoas, via celular, ou via telefone fixo, ou mesmo via internet. E essa é uma situação que não adianta você ter antivírus, não adianta ter firewall, não adianta ter cuidado na navegação, que na verdade a maior vulnerabilidade são as próprias pessoas. Então, qual é a forma de se proteger disso? A primeira forma é desconfie, né? Desconfie de tudo que você acha que tem uma coisa que está muito estranha. Tem aquela frase antiga, né, que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então essa frase é que talvez resuma tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ou seja, desconfie se eu tenho uma proposta muito interessante, uma proposta muito boa, que fala assim: será que está fazendo isso mesmo? Será que ele seria tão, né, benevolente para poder fazer esse tipo de proposta? Então, desconfie disso, porque pode ser, na verdade, um golpe, né, em relação a essa situação aqui. Nunca clique em links enviados por chat e e-mail. E aí é uma coisa fundamental: nunca, em hipótese nenhuma, envie sua senha, ou fale sua senha por telefone, ou envie por chat, ou envie por e-mail. De maneira nenhuma isso. Então, são cuidados relativamente simples, a gente tem que ficar atento, porque esse é um golpe real, e muitas pessoas caem nesse golpe hoje no dia a dia. Olha, além dessa dúvida aí da engenharia social, temos aqui pergunta de ouvinte e também daqui a pouquinho os fatos da semana. O Eugênio Martins, ele pergunta, Gilberto, como fazer uma transmissão de imagens ao vivo via celular? Exatamente, a gente inclusive foi uma pergunta que ele fez na semana passada, a gente conversou um pouco sobre isso e agora eu fiquei de trazer essa semana a resposta. Então, o Eugênio, mais uma vez obrigado pela participação. Existe um aplicativo, Eugênio, chamado Kik, Q-I-K. Então o site é qik.com. É um pequeno aplicativo que você baixa para o seu telefone celular e ele transforma seu telefone celular, seu smartphone, numa webcam. Então você ativa o programa, ele usa a câmera do smartphone e captura as imagens e publica na internet. Aí você tem um link depois e qualquer pessoa que estiver na internet consegue assistir aquele link, inclusive fica gravado mais para frente. Então, se você quer, por exemplo, transmitir imagens ao vivo para o seu amigo ou para outros locais, você pode usar esse aplicativo. Aplicativo gratuito, só precisa ter um plano de dados, né, um plano de 3G de dados no seu smartphone para usar remotamente ou via uma rede Wi-Fi, né? Ativa esse programa, ele vai capturar as imagens via câmera e vão publicar diretamente na internet de forma gratuita. Então essa é a dica aí para o Eugênio Martins. Legal, viu? Se você tem dúvidas e sugestões para o quadro CBN Tecnologia, também pode participar conosco. cbnvitoria@redegazeta.com.br, twitter.com/cbnvitoria, telefone do estúdio agora 3223-5911 ou direto com o Gilberto no cbntecnologia@gmail.com. Isso aí. Vamos para os fatos da semana? Os fatos da semana. Bom, o fato da semana principal foi um evento que acontece anualmente do Google, chamado Google I/O.
aconteceu em São Francisco, mais de 5 mil desenvolvedores se reúnem lá e o Google fala das novidades que ele vai apresentar ao longo do ano de 2012, né, ao longo do ano. Então, apresentou lá a nova versão do Android, naquele sistema operacional de smartphones, a versão 4.1, que tem como grande novidade os comandos de voz. Então agora eu consigo comandar o smartphone através de voz, concorrente do Siri, que é aquele aplicativo que tem para o iPhone também. A diferença é que no caso do Android eu não preciso estar conectado a nenhum tipo de rede. Ele já funciona com o telefone em offline também, ou seja, sem estar conectado a nenhum tipo de rede. Então esse é um lançamento. Um tablet novo do Google, bem barato, $199 nos Estados Unidos. Bem barato, um tablet de 7 polegadas, chamado Nexus 7, que nos Estados Unidos vai estar sendo de $199, muito interessante. Não tem previsão de chegar no Brasil ainda, mas imagino que até o final do ano provavelmente vai estar aqui no Brasil. É um tablet bem assim, competitivo, viu, para o mercado internacional. Um Media Player, chamado Nexus Q, que é um aparelhinho que eu consigo conectar na televisão e assistir um vídeo que está no meu celular na televisão. Ele conecta o celular, o smartphone, diretamente na televisão. Então, chamado Nexus Q. E a grande novidade, né, a cereja no pudim lá do Google, foi o chamado de Project Glass. É um óculos que você consegue enxergar e navegar na internet através desse óculos, também vendo as coisas. Então é chamado de realidade aumentada. Você está como se fosse um óculos e ele projetado numa lente, a sua navegação, informações de mapa, informações de posição, temperatura, navegação na internet. Então você está ao mesmo tempo vendo as pessoas através do óculos e também vendo uma série de informações ligadas à internet. Um projeto revolucionário do Google. Promete bastante, não está à venda ainda, na verdade eles venderam lá só para os desenvolvedores, custou $1.500 cada um, para os desenvolvedores que quiseram comprar, e esse projeto deve estar realmente, efetivamente no mercado a partir de 2013, né? Então essa situação, mas é um projeto que realmente promete muito, né? Nessa questão de mudar a forma da gente interagir com os computadores, então é uma boa questão, é isso aí. Ainda temos desse semana também o governo lançou uma norma, publicou uma norma no Diário Oficial de como deve ser utilizadas as redes sociais nos órgãos públicos. Então tem lá uma norma do Diário Oficial. Legal isso. É bem interessante, né? Falando como é que quem pode ser responsável por perfis de órgãos públicos na internet, como é que deve ser feito isso. Ou seja, então uma série de situações eu li, tem a matéria toda aqui no Diário Oficial, bem interessante, já dando o governo se posicionando, né? Ou seja, em relação ao evento das redes sociais. Quando que é permitido o uso? Quando que é permitido o uso da rede? Na verdade, ele é permitido na criação de perfis por funcionários públicos. Não pode ser terceirizado, então, por exemplo, ele não pode entregar a administração do perfil de um órgão público a uma assessoria de marketing, por exemplo. Não pode. Ou assessoria de imprensa, não pode. Tem que ser um funcionário de carreira do governo que faça as postagens, que seja responsável por aquilo. E uma série de outras recomendações bem interessantes. Achei interessante que o governo se posicionou formalmente em relação a isso, né? É uma boa questão, né? E para finalizar, essa semana a gente teve a aprovação do PL 11 de 2007, que fala sobre digitalização de documentos. Então agora só falta a sanção da presidente Dilma, mas isso vai desburocratizar bastante. A gente vai poder agora, inclusive, pegar documentos que são reais em papel, digitalizar, assinar digitalmente e ele vale como um documento real. Então isso vai reduzir, acelerar os prazos das coisas, até de tramitação de documentos, de contratos em relação a isso. Bem interessante. Estamos acompanhando aqui agora e torcendo para que a Dilma sancione rapidamente esse projeto para a gente economizar essa situação. Bem interessante. Uma coisa legal desse projeto é que eu não vou precisar mais dos cartórios. É mesmo? Né? Ou seja, se eu pego um documento real, digitalizo e assino digitalmente, eu não preciso mais de recorrer ao cartório. Ele já tem validade jurídica já, o documento. Muito bem legal. Interessante. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Daqui a Fernando. pouquinho, todas essas informações no nosso site cbnvitoria.com.br e também... Exatamente. Estamos lá no cbntecnologia@gmail.com, quem quiser mandar perguntas, sugestões aqui para o programa. Temos o site gilberto.sudré.com.br e o Twitter, @gilbertosudré. Todos esses canais de comunicação para os nossos ouvintes interagirem aqui com o quadro, a gente poder responder perguntas, as dicas e sugestões. Um grande abraço a você, bom final de semana para vocês, nossos ouvintes. Para você também, até sexta que vem.